Olá pessoal, eu sou a Jéssica e hoje eu e a Larissa vamos falar um pouco sobre a proposta de emenda à Constituição 32/2020, que trata da reforma administrativa. Para isso, vamos fazer uma breve introdução sobre o conceito de reforma administrativa e uma síntese das principais reformas administrativas no Brasil. O direito, como prática social, se molda de acordo com o período e o universo cultural em que se encontra inserido. Por isso mesmo, as instituições jurídicas e as interpretações das leis vão sempre refletir essa realidade cultural em que o direito está imerso. As reformas administrativas acontecem do mesmo modo para adequar o aparelho estatal e promover uma mudança nas estruturas e processos do serviço público, para fazer com que ele funcione melhor, com mais qualidade, gerando resultados mais positivos para a população. Como afirma Celso Antônio Bandeira de Mello, a Constituição Brasileira de 1988, a toda evidência, inclui-se na linha do Estado-providência, do Estado social de direito, que pressupõe uma presença ativa do poder público para promover o bem-estar dos administrados, notadamente dos que se encontram na base da pirâmide social. E o Estado só pode alcançar esse objetivo estando bem estruturado e em pleno funcionamento. Podemos citar 4 momentos significativos de reforma administrativa que marcaram a história do Brasil. A primeira delas seria a reforma promovida no governo Vargas em 1930, que buscava ampliar a atuação do Estado em um projeto nacional desenvolvimentista, bem condizente com a visão de gestão pública do período. A segunda grande reforma seria realizada no regime militar, com a promulgação do Decreto-Lei nº 200, de 1967, que consolidava um modelo tecnocrático autoritário, também de viés nacionalista. A terceira reforma seria promovida pela Constituição de 1988, que deu protagonismo ao Executivo na garantia de direitos sociais e individuais, além de descentralizar políticas públicas para estados e municípios. Por fim, durante o governo FHC, a partir de 1995, foi promovida a chamada reforma gerencial, que pretendia equilibrar as contas públicas e elevar a capacidade de ação estatal. Portanto, podemos ver que desde a última grande reforma administrativa no âmbito federal, já se passaram mais de 25 anos. As reformas administrativas podem ocorrer por iniciativa do Legislativo ou do Executivo, de acordo com o artigo 60 da Constituição. A PEC 32/2020, no caso, foi encaminhada pelo governo de Jair Bolsonaro, por meio do Ministério de Economia, para apreciação do Congresso Nacional. A PEC deve ser apreciada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e votada em 2 turnos em cada casa, sendo aprovada se em ambas as casas e em ambos os turnos for obtida a maioria qualificada de votos, ou seja, 3/5 dos votos dos membros totais. Essa previsão consta no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Sendo a Câmara composta por 513 deputados federais, a maioria qualificada é de 308 membros. Já o Senado é composto por 81 senadores, e a maioria qualificada, nessa casa, é de 49 membros. Antes da votação, a PEC deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ, da Câmara e do Senado, para análise de admissibilidade. Na Câmara, a proposta passa ainda por uma comissão especial para a inclusão de emendas e emissão de um parecer sobre ela. No caso da PEC da reforma administrativa, o projeto já passou pela CCJ e está atualmente na comissão especial, que é composta por 47 membros titulares e outros 47 suplentes. Foram apresentadas ao todo 41 emendas à proposta original. Agora, resta aguardar o parecer da comissão especial para que ela seja incluída na ordem do dia para ser votada. Se a proposta for aprovada em 2 turnos, como já foi mencionado, ela seguirá para apreciação do Senado. Agora que já falamos um pouco sobre o processo de tramitação, vamos passar para a análise da PEC da reforma administrativa para entender melhor do que se trata esse projeto. A PEC 32 de 2020 tem seu foco voltado para os serviços e servidores públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário em todos os âmbitos da Federação, alcançando também, embora que em menor grau, os militares dos estados e do Distrito Federal. A reforma
exclui alguns agentes públicos pertencentes a outros poderes, que são chamados membros de poder, como juízes, parlamentares, desembargadores, promotores, entre outros. Um outro ponto é que a validade da PEC é restrita apenas aos servidores que ingressarem em período posterior à aprovação das novas regras no Congresso Nacional. Agora, dando início à exposição sobre as motivações que fundamentaram a argumentação do governo federal ao enviar a proposta, tem-se que, segundo dados apresentados pelo próprio governo, a despesa com pessoal ativo experimentou um crescimento de 145% em 12 anos, conforme aponta o primeiro gráfico, e ao passo que a capacidade de investimento público do Executivo Federal caiu de 5,2% para 0,8% do PIB. E, nesse contexto, a PEC seria apresentada como um instrumento para superar problemas como a perda da capacidade de investimento, da falta de recursos para manter a prestação de serviços básicos, bem como o comprometimento da folha de pagamento. As principais mudanças trazidas pela proposta giram em torno da estabilidade no servidor público, da revogação do regime jurídico único e da criação de novos vínculos com a administração pública, que, por sua vez, geraram novas formas de desligamento e de ingresso, além também da extinção de vários benefícios e abonos. Primeiramente, é notória a intenção de flexibilizar a estabilidade no serviço público, pois, com a reforma, a estabilidade como é atualmente empregada abrangerá apenas as carreiras típicas de Estado, que serão objeto de regulamentações em um momento futuro por lei complementar. Atualmente, já são previstas constitucionalmente hipóteses de destituição de cargo dos servidores estáveis em casos de processo administrativo disciplinar, de decisão judicial transitada em julgado ou por insuficiência de desempenho, mas a PEC 32 de 2020 amplia essas possibilidades. Isso porque o servidor público concursado poderá ser destituído também por decisão colegiada e, além disso, a exigência de lei complementar para regulamentar a perda do cargo por desempenho insuficiente será removida de tal forma que a avaliação passará a ser regulamentada por lei ordinária simples. Já quanto às formas de ingresso, a proposta da reforma administrativa acrescenta a possibilidade de ingresso por meio de processos de seleção simplificada para vagas por tempo limitado. Para essas vagas, haverá legislação posterior com as previsões de demissão. Além disso, a estrutura do concurso público em si também será reformada pela PEC, isso porque, além do modelo tradicional de provas ou provas com análise de títulos, será acrescentada a exigência do cumprimento de um período de experiência, o que condicionará a efetivação do cargo a uma avaliação de desempenho satisfatório. Outro relevante fator a ser analisado é a criação dos 5 novos vínculos com a administração pública que surgiram em substituição ao regime jurídico único. Esses vínculos, conforme pode ser visto na apresentação, seriam um vínculo por tempo indeterminado por cargo típico de Estado e os vínculos de experiência, sendo esses 3 realizados por intermédio de concurso público, e tem também os vínculos por prazo determinado e por cargo de liderança e assessoramento, os quais, por sua vez, serão consolidados por processo de seleção simplificada. Esse processo ainda não se encontra plenamente explicitado, o que abriu brechas para um debate quanto à possibilidade de ele favorecer indicações políticas, direto ou indiretamente. Além disso, estima-se que esse novo modelo de contratação acarretará em significativa redução do número de concursos públicos, dado que, atualmente, a contratação de caráter temporário por meio de processo simplificado é possível apenas em circunstâncias de calamidade pública, e com a ampliação desse vínculo para circunstâncias de normalidade trazidas pela PEC, é possível prever que essa será uma modalidade de contratação aplicada de forma mais volumosa, ao passo que a quantidade de concursos públicos tenderá a ser reduzida. Bom, é importante dar destaque aos cargos comissionados que passarão a ser chamados de cargos de liderança e assessoramento. Isso porque os atuais e os novos servidores perderão a exclusividade para o exercício de funções de confiança e perderão também a reserva de percentual mínimo para a ocupação de cargos em comissão. Esses cargos e funções, como eu já havia dito, passarão a ser ocupados através de processo de seleção simplificada e serão chamados de cargos de liderança e assessoramento. O que preocupa quanto a esse ponto é que trata-se de cargos basilares para o serviço público que até então admitem somente servidores concursados, e com essa transformação estarão à mercê de trocas de governo.
de governos. E isso se dá principalmente a se considerar cargos estratégicos de níveis mais altos, bem como os cargos de assessoramento, que não se darão nem mesmo por processo de seleção simplificada, mas sim serão admitidos por livre nomeação e exoneração. Como já mencionado anteriormente, a PEC revoga uma série de benefícios e vantagens para servidores que ocupam cargos em todos os entes da federação. Além dos mencionados na apresentação, tem-se também outros exemplos, como a impossibilidade de férias com mais de 30 dias, que passará a atingir todos os estados da federação, e também a vedação da concessão de ajustes salariais retroativos. Por fim, cabe dar destaque a dispositivos relacionados à governança, que ampliarão as atribuições do Presidente da República para promover alterações na administração e nos órgãos do Poder Executivo. Isso porque, pela legislação atual, o Presidente deve enviar projeto de lei ao Congresso Nacional para que essas alterações sejam realizadas. E já se aprovada a reforma administrativa, conforme o acréscimo de alínea no inciso 6º do artigo 84, isso poderá se dar por meio de decretos. Nesse sentido, a possibilidade de que o chefe do executivo possa extinguir entidades da administração indireta, como autarquias, fundações e secretarias, sem a interferência de outro poder, é particularmente preocupante. Na prática, a proposta altera profundamente as carreiras públicas da União, dos Estados e dos municípios, e, embora os relatores do projeto afirmem que a reforma promoverá a valorização de bons servidores e a maior eficiência na prestação de serviços, é importante salientar as evidências contrárias mencionadas aqui ao longo da apresentação, que apontam brechas para a precarização tanto dos cargos quanto do próprio serviço público. Essa apresentação do nosso trabalho, aqui estão as referências usadas para a elaboração do texto, e é isso, muito obrigada.